Olá, seja muito bem-vindo. A reflexão de hoje vai ser sobre o Concílio de Éfeso, ele que aconteceu no ano de 431. Então nós não vamos ter grandes avanços aí na discussão cristológica, mas nós vamos ter algumas reafirmações importantes. Então, primeira questão que nós gostaríamos de destacar é que o Concílio de Éfeso aprovou a segunda carta de Cirilo a Nestório, na qual vem expressa com fidelidade as verdades professadas por Nicéia. Então, Cirilo ele vai defender contra Nestório aquelas verdades expressas lá no Concílio de Nicéia. Então, o Concílio de Éfeso ainda não discutiu profundamente a diferença entre o divino e o humano de Jesus Cristo. Essa discussão da diferença entre divino e humano, isso vai se dar no Concílio de Calcedônia, que serão nossos próximos vídeos, mas o ponto de partida de Éfeso vai ser outro. Então, o ponto de partida qual vai ser? Por que a gente está falando aqui que o ponto de partida de Éfeso vai ser outro? Ele vai partir do alto. Agora o foco é o Filho de Deus e não mais o homem Jesus. A pergunta central nessa reflexão podia ser formulada da seguinte forma: como o Filho de Deus se fez homem em Jesus? Então a questão primordial é: o Filho de Deus se tornara realmente homem. Por isso Cirilo diz: o Verbo de Deus uniu em si a humanidade de Jesus Cristo segundo a hipóstase. Então, se lá no Concílio de Nicéia a gente teve essa preocupação de mostrar que Jesus não era somente criatura, mas era Filho de Deus, então aqui a reflexão é inversa, isto é, o Filho de Deus se tornara realmente homem. E quando aqui o Cirilo diz o Verbo de Deus uniu em si a humanidade de Jesus, vem expressar claramente isso. Com isso vem ressaltada a identidade real e concreta entre o Verbo e Jesus. Todos esses conceitos que nós estamos falando aqui, eles vêm mostrar que existe uma unidade fundamental entre as naturezas humana e divina, divina e humana em Jesus Cristo. Então, o Verbo de Deus, que estava desde sempre no seio do Pai, na plenitude dos tempos, nós temos o mistério da encarnação, nós temos essa unidade, por isso se diz aqui, essa identidade real entre o Verbo e Jesus de Nazaré e Jesus Cristo, mostrando que nós estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade e dessa eternidade. Talvez seja um pouquinho difícil, mas à medida que a gente vai avançando nesses nossos vídeos, nós vamos adquirindo uma maior clareza. Então, a ênfase de Éfeso estava totalmente voltada à união hipostática, da unidade das naturezas divina e humana em Jesus Cristo. Éfeso vai priorizar plenamente essa unidade, mas não teve como se preocupar com atenção devida a distinção entre a divindade e a humanidade em Jesus Cristo. Quem vai fazer isso vai ser o próximo concílio que a gente vai olhar um pouquinho, que é Calcedônia. Mas a afirmação dessa unidade é muito importante. Então, essa união hipostática, união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, constituindo Jesus Cristo, uma só pessoa. A primeira questão versa sobre a união da divindade e humanidade de Jesus Cristo. Mostra que Jesus Cristo é consubstancial com o Pai pela divindade e com os seres humanos pela humanidade. A humanidade assumida por Jesus Cristo é fundamental para a gente entender todo o mistério
da redenção e o mistério da salvação. É um pouco isso que a gente gostaria de enfatizar hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Até nossa próxima reflexão. Um grande abraço a todos.